Mitos e verdades sobre alergias alimentares em bebês. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a doutora Raquel Bicudo, nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria e atuo na área das alergias alimentares. Meu objetivo com este vídeo é esclarecer algumas dúvidas que eu recebo dos meus alunos e colegas nutricionistas a respeito da alergia alimentar nos bebês. Então, eu dividi esse vídeo em 3 subtemas. Eu vou falar alguns mitos e verdades a respeito da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das alergias alimentares em bebês. Eu vou ler algumas frases que eu recebo dos meus alunos ou dos meus colegas nutricionistas e aí eu vou esclarecer se elas se tratam de um mito ou de uma verdade e vou explicar cada uma delas. Então vamos começar com o nosso primeiro subtema, que seria a prevenção das alergias alimentares. Vou ler aqui a frase. Gestantes e nutrizes devem evitar o consumo de alimentos potencialmente alergênicos para prevenir alergia alimentar em bebês. E aí, o que você acha? Você acha que os alimentos potencialmente alergênicos, eles devem ser evitados por gestantes e nutrizes pensando na prevenção da alergia alimentar? Bom, se eu lesse essa frase lá nos anos 90, ela seria considerada uma verdade, porque naquela época a orientação era justamente essa, que as mães deixassem de consumir os alimentos potencialmente alergênicos e que quando os bebês iniciassem a fase de introdução da alimentação complementar, os alimentos potencialmente alergênicos fossem evitados, a introdução deles fosse adiada. Pensava-se naquela época que essa seria uma estratégia de prevenção das alergias alimentares. Mas os estudos mais atuais, as pesquisas mais recentes mostram que não, mostram que isso é um mito. Elas mostram que o ideal é que as mães continuem mantendo a sua alimentação habitual durante a gestação e a lactação, mesmo que na sua dieta tenha ali os alimentos potencialmente alergênicos. O que se sabe hoje é que isso pode até ajudar na questão da prevenção, porque os antígenos alimentares podem passar a ser recebidos pelo bebê de uma forma que já vai educando o sistema imunológico dele a tolerar esses alimentos. Então, realmente é um mito, a gente não precisa orientar essas restrições. Atualmente, a gente pede para manter esses alimentos na dieta. E quais seriam esses alimentos potencialmente alergênicos? Bom, eu vou destacar 8 deles, que são os mais famosos no mundo da alergia, que são leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. Então, esses 8 são os mais famosos. Existem outros alérgenos emergentes, como gergelim, milho, banana, alguns alimentos que a gente tem visto como mais frequentemente sendo envolvidos aí com alergias alimentares, mas é importante ter em mente que qualquer alimento pode causar alergia alimentar. Então, a gente não precisa orientar a restrição desses famosos no mundo das alergias durante as fases de gestação e amamentação. E quando chegar a fase de introdução alimentar do bebê, também não há nenhum motivo para adiar a introdução desses alimentos potencialmente alergênicos. Então, espero ter esclarecido essa questão. Vamos lá agora a nossa segunda frase a respeito deste tema, ainda prevenção das alergias alimentares em bebês. Alimentação rica em fibras pode ajudar a prevenir alergias alimentares. E aí, será que é mito ou é verdade? Essa é uma verdade. Então, hoje em dia, a gente já sabe que há uma relação estreita entre a microbiota intestinal e desenvolvimento de alergias. E que a disbiose intestinal, ela pode aumentar a chance do desenvolvimento de alergias alimentares. E quando a mãe faz uma dieta rica em fibras, isso ajuda a prevenir a desbiose intestinal. Quando ela tem uma alimentação diversificada, rica em alimentos in natura, minimamente processados,
pobre em gordura saturada, sódio e açúcar, isso tudo ajuda ela a ter uma boa colonização intestinal. E a gente também já sabe que há uma transferência de bactérias da mãe para o bebê. Então, se ela tem uma colonização intestinal ótima, isso também vai favorecer uma boa colonização intestinal para o bebê. Então, isso vai ajudar a reduzir o risco dele ter uma desbiose intestinal e, consequentemente, reduzirá o risco dele desenvolver alergias alimentares. Então, sim, o uso de alimentos aí ricos em fibras, uma dieta rica em fibras e diversificada, ela pode ajudar na prevenção das alergias alimentares. Vamos agora ao nosso segundo subtema, que seria o diagnóstico da alergia alimentar. Eu vou ler aqui uma frase, nossa, perigosa. Olha lá. Fórmulas hipoalergênicas devem ser prescritas nos casos em que houver desconfiança de que há alergia alimentar em bebês amamentados no seio materno. Bom, este é um mito realmente. Por quê? Quando a gente desconfia que um bebê tem alergia alimentar enquanto ele está em aleitamento materno exclusivo, qual seria o caminho ideal? Seria a gente pensar qual é esse alimento que pode estar envolvido nesses sintomas que o bebê vem apresentando e orientar então que a mãe restrinja esse alimento da dieta dela, para a gente verificar se o bebê vai melhorar. E depois que ele apresentar a melhora, reintroduzir esse alimento na dieta dela para verificar se ele vai piorar. Se a gente, ao invés de fazer esse manejo na dieta da mãe, se a gente orienta que a mãe pare de amamentar e ofereça uma fórmula infantil, mesmo que seja uma fórmula totalmente hipoalergênica, que é o caso de uma fórmula à base de aminoácidos livres, o que pode acontecer? O bebê pode melhorar dos sintomas? Sim, ele pode melhorar. Só que nesse período a mãe pode acabar desmamando, pode parar de oferecer o leite materno. Então a gente não quer que ocorra o desmame precoce, a gente não quer que esse processo do diagnóstico, dessa investigação a respeito da alergia alimentar, leve a um desmame precoce. Então é um mito achar que precisa usar fórmulas infantis para o diagnóstico. Há casos em que ela acaba sendo necessária? Sim, há casos, mas elas não devem ser a nossa primeira opção de escolha nesse processo do diagnóstico das alergias alimentares nos bebês. Isso é que precisa ficar claro. É um mito achar que a primeira opção de escolha é o uso da fórmula infantil. Vamos agora a uma segunda frase a respeito do diagnóstico das alergias alimentares. Bom, não existem exames para detectar alergias alimentares nos casos em que há apenas sintomas tardios. Verdade, não há exames que nos auxiliem quando há apenas sintomas tardios envolvidos. A melhor forma da gente detectar a alergia alimentar tardia é fazendo, primeiro, ouvindo a história clínica, investigando outras hipóteses diagnósticas, descartando essas hipóteses diagnósticas também, se possível, e fazendo a manobra de excluir o alimento que provavelmente está envolvido ali naquele sintoma e depois reexpor esse alimento para que a gente observe se os sintomas irão voltar. Sendo que, se essa reexposição ao alimento seja feita, se ela for feita via dieta materna, isso pode ser feito em casa com tranquilidade. Agora, se isso for feito direto na dieta do bebê, o bebê ele precisa receber esse alimento preferencialmente sob supervisão médica. Mesmo quando a gente fala em sintomas tardios, se a gente tiver qualquer desconfiança de que ele possa ter uma reação imediata, é importante que esse teste de provocação oral seja feito ali sob supervisão médica. É uma forma de fazer essa reintrodução de um jeito mais seguro. Então, a gente não deve pedir exames
nesses casos. Aqueles exames de sangue oculto nas fezes, eles não são indicados. Exames de IgG também não são indicados para detectar os sintomas tardios. Agora, quando a gente fala de sintomas imediatos, será que os exames podem nos ajudar? A pesquisa de IgE sérica específica pode nos ajudar? Olha, pode nos ajudar se a pessoa tiver uma história clínica bem clara e objetiva de sintomas imediatos aos alimentos e os exames vierem positivos. Mas apenas exames positivos, eles não definem ou excluem o diagnóstico de alergia alimentar. As dietas de restrições, que são a base do tratamento da alergia alimentar, elas não devem ser indicadas com base no resultado apenas de exames. A gente precisa levar sempre em consideração a história clínica. A história clínica é soberana quando a gente fala de diagnóstico de alergias alimentares. Agora, ainda neste nosso vídeo sobre mitos e verdades sobre alergias alimentares em bebês, a gente vai falar sobre o terceiro subtema, que é o tratamento das alergias alimentares. Eu vou ler aqui uma frase. Mães que amamentam bebês que apresentam sintomas imediatos, ou seja, mediados por IgE, podem manter dieta livre. Mito ou verdade? O que você acha? Você acha que essa mãe ela pode consumir o alimento ou não, nos casos em que o bebê apresenta reações IgE mediadas? Olha, essa frase é uma verdade. A mãe pode continuar consumindo o alimento se os sintomas não estiverem ocorrendo via leite materno. A gente só orienta a dieta de restrição materna quando os sintomas ocorrem através do leite materno, ou seja, ocorrem por conta da proteína que a mãe consumiu e foi veiculada pelo leite materno, chegou até o bebê e foi considerada ali algo que estivesse fazendo mal, ou seja, provocou as reações alérgicas no bebê. Então, as dietas de restrição materna são orientadas apenas quando necessário. Agora, se o bebê não apresenta sintomas àquilo que a mãe consome, ela não precisa restringir o alimento. E, inclusive, se a mãe, mesmo aquelas mães que estejam em dieta de restrição por conta dos sintomas tardios que eram causados pela proteína que ela consumia, 6 meses após o diagnóstico, é importante que seja feita a reintrodução daquele alimento na dieta da mãe para verificar se o bebê já está tolerando o alimento que ela consome, ou seja, tolerando aquele alimento através do leite dela. Então, de tempos em tempos é importante fazer esse teste, essa reintrodução, para que a mãe não seja mantida em dieta de restrição por longos períodos desnecessariamente. Então, dieta de restrição materna apenas quando necessário. E geralmente nos casos de IgE mediados e casos de FPAIs, síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, na maioria dos casos a mãe não precisa fazer dieta de restrição. Então, sim, essa é uma verdade. Dieta livre, caso os sintomas não ocorram via leite materno. Dieta livre para a mãe, apenas o bebê é que mantém a restrição nesses casos. Agora, última frase que eu vou ler dentro desse nosso tema aqui de mitos e verdades sobre alergia alimentar em bebês. Essa é muito polêmica, preste atenção. Dieta de restrição leva à cura da alergia alimentar. O que você acha sobre isso? Eu vou te falar, isso é um mito. É um mito. O objetivo da dieta de restrição é manter a pessoa livre de reações, apenas isso. A cura, se tiver que vir, virá espontaneamente, na maioria dos casos. Existem alguns casos em que pode ser indicada imunoterapia para indução dessa tolerância oral, em alguns casos de alergia IgE mediada. Mas em outros casos a gente aguarda a cura espontânea, quando ela tem que vir. Por quê? Existem alguns alimentos em que geralmente a gente observa uma alergia alimentar passageira. Então, alergia a leite, ovo, trigo e soja geralmente é passageira. E com o tempo o paciente adquire tolerância.
Já a alergia a amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar tendem a ser persistentes essas alergias. Então, alguns pacientes não chegam a ter a cura. Então, manter-se em dieta de restrição tem esse único objetivo de manter a pessoa livre de reações enquanto ela é alérgica. Se a cura tiver que vir, ela virá. Sendo que, nos casos, por exemplo, de proctocolite, aqueles casos de sangue nas fezes, a cura vem às vezes antes de 1 ano de idade ou por volta de 1 ano. Nos casos também de enteropatia, que é quando o bebê não ganha peso muito bem, tem muita cólica, esses casos também se resolvem por volta de 1 ano de idade. Já os casos de reações IgE mediadas costumam ser mais persistentes. Então, mesmo que estejam envolvidos aqueles alimentos com potencial de aquisição de tolerância, a tolerância pode vir às vezes aos 3, 4 anos, mas a gente vê pessoas com 8, 9, 10 anos, até adolescentes mantendo a alergia ainda persistente. Então, não é a dieta de restrição que vai trazer a cura, é o fenótipo da alergia de cada um e o alimento que está envolvido. Os casos de FPAS geralmente se resolvem lá pelos 3, 4, 5 anos. Tem casos de dermatite atópica em que a alergia alimentar se resolve, mas a dermatite persiste sendo provocada por outros fatores. Então, de acordo com a manifestação clínica de alergia alimentar, essa tolerância pode vir ou não e pode vir mais brevemente ou mais tardiamente. Mas não é a dieta de restrição que vai levar à cura e não são os escapes que irão atrasar a cura. Os escapes, eles são ruins porque trazem sintomas e isso é ruim, mas não são os escapes que atrasam a cura. E importante também aproveitar aqui para dizer que se um paciente ele tolera determinado alimento, mesmo que ele tenha exames positivos, é importante que esses alimentos sejam mantidos na sua dieta para que a sua tolerância também se mantenha. Então, a gente vai fazer dieta de restrição apenas quando as reações estão ali ainda vigentes, enquanto a pessoa ainda apresenta alergia. E é com o único objetivo, então, de manter a pessoa livre de reações. Esse é o grande objetivo da dieta de restrição. Não acredite se alguém te prometer a cura da alergia, porque a gente não tem ainda esse controle, né? Existem alguns tratamentos ativos para alergia alimentar, como eu falei inicialmente, em alguns casos de IgE mediados, com reações anafiláticas graves, há opções hoje em dia de tratamento. Mas a dieta de restrição em si não tem esse objetivo de levar à cura. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas das suas dúvidas. Se você ainda tiver dúvidas ou quiser sugerir mais temas para que eu traga vídeos por aqui, fique à vontade para me mandar mensagem ou deixar o seu comentário. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar os seus pacientes, seus familiares e também os seus colegas, compartilhe. Vai ser muito bom saber que esse conteúdo chegou até mais pessoas e pôde ajudar ainda mais pessoas. Muito obrigada por sua atenção, um grande beijo e até mais!